nossa convidada de hoje é a doutora Maria José Gamboa, Presidente da Junta de Canidelo, e que nos vai falar um bocadinho do seu tempo à frente da Junta de Freguesia de Canidelo. Olá, Presidente, muito obrigado pela presença. Eu começava por lhe perguntar como é que tem sido esta caminhada que começou em 2013. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos um bocadinho também com um público mais vasto do que aquele com que nós normalmente lidamos. Esta caminhada tem-se feito com tranquilidade e também com muita serenidade. É uma serenidade que nós criamos, exatamente porque achamos que tem que ser devagar se vai ao longe, mas a verdade também é que a pandemia introduziu uma serenidade acrescida. Tivemos mesmo que nos afastar uns dos outros e essa falta de comunicação ressentiu-se muito para nós, autarcas, para mim em particular, e para as pessoas, não é? Nós estávamos habituados a um registro de muita proximidade, muita rua, muita esquina, muita escola, muita saúde, e isso ficou tudo muito refriado. Mas, de qualquer maneira, aquilo que eu assim, guardo como o maior impacto desta caminhada é ter ajudado a perceber que a Junta de Freguesia, o principal serviço que presta às pessoas é mesmo atender as pessoas, é mesmo tratar dos pequenos problemas, às vezes de escala muito pequena, que as pessoas têm e que não têm quem deles cuide. As grandes obras nas freguesias estão claramente entregues ao município, que para cada freguesia faz o seu planeamento, faz um planeamento também do conjunto do concelho. As coisas pequeninas, à escala de cada vida, particularmente da vida pessoal, até de pequenos sofrimentos, da solidão, de um momento de desespero, de uma morte que não estava prevista, de lidar com um abandono de casa, uma doença grave, muitas vezes vêm à Junta de Freguesia para ter ali um aconchego, um acompanhamento, até um aconselhamento como fazer daqui para a frente. Eu acho que essa é a novidade que eu encontrei e é também aquilo que regularmente se diz hoje, o atendimento de proximidade, o poder autárquico no local da proximidade. A proximidade é, do meu ponto de vista, uma dimensão muito importante da comunicação, mas é uma dimensão que também tem muita angústia, porque eu fico com os problemas das pessoas ao colo e não tenho às vezes soluções imediatas, as comunidades não estão preparadas para determinadas proximidades nem intimidades e, portanto, este é um caminho que nós temos feito com a população. Em Canidelo temos tido imensa ajuda de toda a gente. As pessoas escrevem-nos, vão lá falar, telefonam por causa das ervas, por causa das árvores, por causa das folhas, dos gatos e dos cães. Quer dizer, sem que tivéssemos planeado isto a uma escala muito significativa, acabamos um bocadinho por nos interessar uns e outros pelas mesmas questões. E o povo tem-me ajudado imenso a descobrir determinadas preocupações e nós, o Executivo, sempre que podemos, tentamos responder às pessoas. Quais são as maiores queixas, se quisermos chamar, que aparecem na Junta de Freguesia, os maiores problemas do dia-a-dia? Sobretudo nestes tempos de pandemia, quais foram os principais problemas que bateram à porta? Há sim uma dimensão que é comum a Portugal, que é a pobreza, indicadores de pobreza que saltaram, pessoas que foram muito surpreendidas ao fim de 2, 3 meses, que se desorganizaram, famílias em grande sofrimento, a morte que não estava na agenda, a morte por Covid. Mortes muito rápidas, muito súbitas, e isso tornou tudo mais complicado para a vida das pessoas. E sem a proximidade do luto para viver essa mesma morte. O luto foi uma coisa que é muito complicada, aliás, eu tenho por hábito falar um bocadinho com as pessoas das funerárias e eles dizem-me exatamente que o luto, eles próprios tiveram que aprender a lidar com o luto que se lhes colocava na frente por parte dos familiares. Agora, esta dimensão da pobreza tem uma escala que ainda é invisível. Nós começamos a perceber este mês com o fim das moratórias para as pessoas e agora o fim das moratórias para as empresas, que eventualmente vai acontecer alguma coisa. Até porque imagino eu que Canidelo terá aquela classe dos ditos novos pobres que viviam bem, mas com o dinheiro que era cíclico, entrava e saía, praticamente em medidas iguais. É exatamente isso, tudo rolava, se entrasse saía bem, não entrando não sai bem.
não é? Não houve um grande encerramento da atividade comercial, mas percebe-se a quebra e percebe-se, sobretudo, ainda ontem uma comerciante me dizia isso, a resistência. As pessoas tentaram resistir, fecharam quando tiveram que fechar, abriram agora, novamente, na expectativa de que, se não puderem ganhar o que ganhavam, ganharão algum, mas querem, sobretudo, estar abertas e voltar àquela normalidade. As pessoas que possivelmente terão, de certa forma, vergonha, não, mas isso é um sentimento, de se deslocarem a pedir ajuda. Sim, isso é um sentimento que acompanha as pessoas. As pessoas têm uma retração enorme, é os olhos no chão quando vão buscar os alimentos ou as roupas, o apoio para a medicação, o apoio para as vacinas do programa municipal. Agora, há uma dimensão curiosa que esta crise evidenciou e que, por sinal, estava já em andamento, em rampa de lançamento, que foi o apoio ao arrendamento, que é um programa municipal e que veio ajudar imensas famílias, evitando que elas fossem logo à moratória, porque a Câmara dá um suporte e isso, parecendo que não, é um programa para um ano para cada família. Foi realmente uma lufada de tranquilidade. Dá algum tempo para tentar reorganizar. Exatamente, e as pessoas, a maioria das pessoas aproveita essa oportunidade e consegue dar a reorganização das vidas. Eu acho que os momentos mais difíceis foram os momentos que tiveram pelo meio mortes não previstas, por exemplo, e que tiveram derrocadas do casal em simultâneo do ponto de vista laboral. Isto tem sido difícil. 2 pessoas perdidas sem emprego, com encargos, meninos a crescer, as escolas fechadas, onde a alimentação... E muitas vezes já em idades que o emprego não vai aparecer num piscar de olhos. Não aparece. Aquele emprego simples, mais informal, menos qualificado, mas muito útil, esse está neste momento em redefinição, porque quem tinha também faz contas e passa a não ter, não é? Depois, eu acho que há uma dimensão que também é importante na freguesia e que tem a ver com a dimensão da habitação. A habitação em Canidelo é um problema sério. Porquê? Porque é um problema que custa muito dinheiro. Fala-se muito de habitação, nós temos uma habitação social muito condigna, muito bem gerida pelos seus habitantes, muito integrada na comunidade e no espaço de Canidelo, mas objetivamente Canidelo é uma terra muito grande, é uma terra que todos os dias está a crescer, que tem imensa gente, mesmo pequenas comunidades estrangeiras. E as rendas de casa lá são incomportáveis para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. Canidelo está, sobretudo a zona de mar, é para a classe, não é média alta, é para muito alta. Exatamente, são pessoas que têm uma capacidade financeira de chegar ali e pegar em $500 000 e vamos para a frente, não é? Pronto. Mesmo as rendas de casa, as tabelas de empréstimo bancário são muito altas na linha de mar. Agora, essa linha de mar tem uma solução para cada um que lá está. A mim o que me preocupa são os interiores, são ainda as pequenas ilhas, as casas abarracadas, as casas com poucas condições de enquadramento, as famílias que tiveram que receber os seus agora nesta crise, por exemplo, e depois uma outra dimensão que neste momento é muito atual, porque ganhou muita visibilidade, que são as pessoas que toda a vida tiveram gente em casa de quem cuidavam, pais, maridos, irmãos e até filhos deficientes, e que as casas são pequeninas. A mobilidade hoje para passar uma cadeira, para entrar numa casa de banho, este também é um problema significativo e que atinge várias classes sociais em Canidelo. Não são só os pobres, é muita classe média. Eu ainda agora, há 15 dias, andei a visitar a malta que se candidatou ao cuidador informal, entendi ir lá cumprimentar, e verifiquei que era pela habitação, era tudo em propriedade horizontal, classe média, pessoas que interiorizaram muito aquela função, aquela devoção ao seu familiar que está doente e que também envelhecem com o cuidado, não é? Quer dizer, com a pessoa de quem cuidam, não é? Esse é um problema que é um problema da comunidade em geral e que em Canidelo tem este reflexo para o efeito da habitação. O resto dos problemas são os problemas comuns à Vila Nova de Gaia. Nós podemos dizer que há um problema da linha dos apoios em transporte, por exemplo, o transporte público. É um transporte que, apesar da caminhonete Espírito Santo ter muitas linhas, tem uma desregulação na forma como serve a população. É assim que a população sente. Nós só temos uma linha dos STCP
E depois é muito o transporte individual, o automóvel, a moto, a bicicleta, para alguns garotos. Bloqueia o trânsito de uma forma, sobretudo no assustadora. verão. Aquela Rua da Bélgica, como diz o Presidente da Câmara, é verdadeiramente um pandemónio, não é? Nós, neste momento, a Câmara pediu um estudo para a reorganização da Rua da Bélgica e a sua adesão às laterais, a novas rasgões que possam surgir à Faculdade de Engenharia do Porto, porque realmente é uma das principais intervenções em Canidelo do ponto de vista da mobilidade, é exatamente a Rua da Bélgica. Presidente, eu perguntava, nós, ao longo destes 8 anos, muita obra foi feita, certamente que muita está por fazer, sim. Seremos sempre um país sempre. Em construção, Sempre. Mas eu questionava qual aquela obra em particular que a Presidente gostaria de já ter feito e que por algum motivo não conseguiu. Olha, a Câmara, a obra é toda feita maioritariamente pelo município. As juntas de freguesia não têm orçamentos, não é? A Câmara fez o pavilhão municipal. A junta, acima de tudo, é um poder reivindicativo. É, exatamente, e de algumas pequenas conciliações, não é? Levar e trazer. Claro, fazer. A Câmara construiu o pavilhão municipal, que era uma reivindicação de há mais de 20 anos na freguesia. Conseguimos, por permuta de terrenos, a construção do campo do Canidelo, de todo aquele estádio do Canidelo, mas a obra que eu considero mais significativa em Canidelo é, por um lado, a habitação social para classe média e jovens, é, eventualmente e sempre, porque isso faz parte do imaginário das pessoas, a construção de um equipamento para a terceira idade, que tenha lar, que tenha centro de dia, que tenha apoio do serviço domiciliário, que tenha novas respostas até nas necessidades da terceira idade. E parece-me também muito significativo o projeto que a Câmara tem e que felizmente temos lá já tudo acomodado, o terreno, o novo CAU para a deficiência. Canidelo, por características, sabe-se lá porquê, mas na verdade constituiu ali um polo da deficiência. Temos a CERCI com os seus serviços, a APP, a CDM também com os seus serviços, e agora se entrar um CAU, esta parte de Gaia fica realmente bem acompanhada, e investir na deficiência é garantidamente investir numa oportunidade que nos pode cair a todos à porta. Claro. Não é? Pronto. Nós vemos, atualmente discute-se muito também o movimento associativo, o que sofreu Sim, e o que será o sim, futuro desse sim, mesmo sim. movimento associativo. Falta de gente, falta de meios, falta de muita coisa. E eu questionava se em Canidelo esse problema, de certa forma, não será agravado com o facto de cada vez mais habitantes de Canidelo não serem de Canidelo. Exatamente. Portanto, acaba por não se envolver na comunidade. Isso é exatamente assim. Temos o envelhecimento que se projeta também no movimento associativo. A pandemia realmente deprimiu por completo as organizações. Estão a tentar agora abrir as janelas e as portas. O grupo é pequeno, o movimento é pequeno na freguesia e, portanto, permite-me sempre ter uma relação de muita proximidade. Eu tenho conversado com muitos no sentido de os sensibilizar para campanhas de estímulo, divulgação da associação, das atividades, divulgação, e já disse, a Junta ajuda a meter os flyers nas caixas ou a ir aos sítios a entregar, porque é preciso dar a conhecer exatamente a esse grupo imenso de milhares e milhares de pessoas que vivem em Canidelo e que provavelmente não conhecem a freguesia, não conhecem o que lá existe, porque a vida delas é toda feita fora. Todos os anos eu passo dezenas e dezenas de atestados de residência para meninos que vêm com os seus pais logo de manhã para unidades escolares fora da freguesia, de uma maneira geral do regime privado. Porquê? Porque fazem o caminho do trabalho dos pais. Claro. Não é? Pronto. E, portanto, vêm aqui para o Centro Gaia, vão para o Porto, para a Oliveira do Douro. Eventualmente, se as coisas fossem de uma certa maneira, poderiam ficar por lá. Até à 4ª classe, nós temos o Gaia Aprende Mais, que tem respondido a centenas de crianças. E é um suporte de muita qualidade, que é um suporte de apoio à escola. Muito importante aos pais. Muito importante. Para a conciliação da vida familiar com a vida escolar dos filhos e a vida profissional dos pais é absolutamente fundamental. Até porque não é exatamente só para os deveres. É sobretudo para uma dimensão mais importante, que é toda a atividade do crescimento, da educação, da parte cultural, recreativa. É muito importante. E os pais saem de manhã até à noite e muitos deles hoje em dia já não têm suporte dos avós. Exatamente. É algo que tem, infelizmente, tem acabado. Aliás, é assim, olhando para o grupo que sempre foi servido pelo Gaia Aprende Mais, nós encontramos lá a classe média.
Claro. Dominantemente a classe média. E isto quer dizer alguma coisa. Muitas das vezes deslocados, que Claramente, não têm essa tal retaguarda familiar. Claramente. Presidente, eu entrando agora no campo mais político, questionava como é que tem sido a sua relação com a oposição. Na política, normalmente, acaba por ser uma guerra entre o branco e o preto. Exato. Eu perguntava-lhe se em Canidelo se tem conseguido convergir e encontrar ali uma zona cinzenta. Olha, de entendimento. Eu não tinha experiência desta forma de vida política de proximidade. E, na verdade, eu não tenho tido nenhuma dificuldade de me entender com os colegas da oposição e presumo que da parte deles alguma coisa será parecido. Não digo que seja igual, mas será parecido. Nós temos tido um sentido muito da terra. A terra é de todos. A gestão tem que ser de todos. Ainda ontem, por exemplo, para definirmos como íamos organizar o 25 de Abril, um bocadinho das sessões do 25 de Abril, reunimos todos. E em conjunto definimos um percurso. Eu tenho um gosto muito particular da minha personalidade e também da minha idade e da experiência da vida, que é, se a gente diz que o território, a terra pertence a todos, ela tem que ser gerida por todos. Claro que há momentos em que temos visões diferentes, claro. É verdade. E tem que ser assim, porque até mesmo entre todos nós isso acontece. Agora, tenho encontrado na oposição de Canidelo excelentes companheiros desta trajetória, boa gente interessada nas coisas. Até porque, na essência, todos querem o melhor para a frente. Exatamente, não tenho tido nenhuma dificuldade, nenhuma. Presidente, nós vamos a votos daqui a sensivelmente meio ano. Eu já sei, já tive colegas seus a dizerem isso mesmo, que ainda não há candidaturas assumidas, mas também durante os últimos 8 anos ouvimos sempre da parte do Partido Socialista que os mandatos são para 12 anos, para ciclos de 12 anos. Exatamente. Portanto, eu perguntava-lhe qual será a sua abordagem a um hipotético próximo mandato. É assim, eu tenho muita consciência de que entrei num caminho que é um caminho para 12 anos. E entrei, sobretudo, com camaradas pelos quais eu tenho tanta consideração como se fossem da minha família. E, portanto, tenho sempre muita disponibilidade para não deixar as coisas a meio. Não é do meu feitio deixar as coisas a meio. Se, em conjunto, eu tenho disponibilidade para voltar a fazer este final de 4 anos. Preciso ter saúde, porque não sou uma menina de 20 anos, tenho 72 anos. Preciso ter saúde, preciso ter energia. Mas acho que se isso não me faltar, eu teria um gosto particular em contribuir com o meu pequeno contributo para terminar este ciclo de 12 anos servindo, foi a coisa que eu na vida fui aprendendo ao longo da vida, foi servir. E 12 anos que acontecerem, porque ainda vamos ter uma eleição. Exatamente. Ainda assim não será o que certamente idealizou, porque este mandato acabou por ser meio mandato. Este mandato foi doloroso. Imagino que a primeira metade do próximo também será ainda abraços com grandes problemas sociais e financeiros. É muito doloroso a gente pegar um papel onde escreveu 20 ideias e dizer mais de metade não teve pernas para andar. E depois ainda é mais doloroso quando as pessoas vêm, por exemplo, à junta dizer: ó Presidente, então este ano há passeio? Ó Presidente, este ano vamos para a praia. E isso ainda dói mais, percebe? Porque são as pessoas no concreto a dizer: nós precisávamos disso, faz-nos tanta falta e nós não podemos corresponder a esta dimensão. Numa comunidade mais idosa que acabou por ficar muito solitária. Claro, já era agora. Nós estamos, por exemplo, nós criamos uma dinâmica engraçada com alguns grupos de idosos que foi ajudá-los a fixarem-se em casa e nós vamos levar a refeição. A Câmara faculta refeições gratuitas e nós, pela idade, até por alguma desorientação em que às vezes as pessoas entram, fixamos-los e todos os dias vamos levar as refeições a casa. Na Páscoa mandámos um almoço de Páscoa, um bocadinho para ajudar a que as pessoas também, tendo consciência, porque as pessoas de idade dizem uma coisa muito engraçada: já vivi tanto, Presidente, não é isto que me mete medo, mas isto me mete medo. E isto é um medo real, não é? Portanto, se conseguirmos chegar lá e colocarmos aquilo que as faz vir muitas vezes para a rua, inadvertidamente, eles ficarão um bocadinho mais por dentro e proteger-se-ão. E, na verdade, este grupo, nenhum deles adoeceu. Pronto, o que é um consolo também para nós. Portanto, eu terminava pedindo-lhe que deixasse uma mensagem à população de Canidelo. Uma palavra sua. Pronto, olha, a minha principal mensagem é sempre esta. Nós estamos lá para cuidar.
cuidar de Canidelo, das pessoas e das vidas das pessoas foi o meu compromisso e vai ser até ao último dia. E eu acho que é verdade esta máxima que nós na pandemia reforçamos imenso. Nós mesmo, é verdade mesmo que juntos nós somos mais fortes. A democracia diz isso, mas a vida retifica. Juntos nós conseguimos fazer um conjunto de coisas uns pelos outros que sozinhos não conseguimos. E a vida é um bocadinho isto. Ou é em conjunto ou não vale a pena. Maria José Gamboa, obrigadíssimo pela oportunidade. Nada, obrigada eu. E uma continuação de bom trabalho. Muito obrigada. Zé Obrigado. Pedro, boa sorte, corra tudo muito bem, está bem consigo? Muito Muito obrigado. obrigada.